A sala de aula como espaço de vivência, aprendizagem, trabalhando com a educação de jovens e adultos. Boa noite, meu nome é Marielle, vou continuar com a apresentação. Vou falar agora um pouco sobre uma visão de escola. A escola em si tem que ser um lugar voltado para a aprendizagem dos alunos. O professor e os estudantes vão construir uma história juntos, que vai fazer a diferença no meio da sociedade e da comunidade. E essa história vai modificar e transformar os alunos e os professores também. O texto defende um espaço mais aberto, mais maduro, sem muros altos e portões trancados. É sempre importante lembrar que uma escola da EJA não pode ter um horário muito rígido, pois o aluno trabalha, tem sua vida pessoal e também muita responsabilidade. É por isso que a escola tem que propor um horário organizado para o público de jovens e adultos. Manter os alunos motivados nem sempre vai ser uma tarefa fácil, porque os adultos vão estar cansados, têm motivos pessoais envolvidos, por isso tem que ser uma escola voltada para os alunos, não só nos conteúdos, mas também na maneira de ensinar. Agora eu vou falar um pouco sobre uma visão sobre o lugar dos conteúdos. Uma escola que é voltada para jovens e adultos tem como principal objetivo de pensar e definir os critérios que devem ensinar e o lugar que vai ocupar os conteúdos. Quando falamos em classe de EJA, a necessidade e a expectativa vêm em primeiro lugar, sempre considerando o sentido do aluno aprender. Ao longo dos anos, as pessoas vêm adquirindo o conhecimento do mundo, então ela já chega na sala de aula com o conhecimento, mas também seus medos, suas dificuldades, seus hábitos, que foi criado através de uma sociedade. Então, como os alunos já vêm com conhecimento, o papel do professor é favorecer e aprimorar seus conhecimentos. Um exemplo seria uma professora de Osasco, em São Paulo. Essa professora chegava na sala de aula e via alguns alunos criando cantorias que chamavam a atenção do grupo, então ela decidiu trabalhar com isso, para melhorar a escrita dos seus alunos. Assim, ela trabalhou em grupo aprimorando os conhecimentos que ele já tinha. Isso veio para a sala de aula não com o objetivo do conhecimento de si, mas como uma ferramenta de apoio para os alunos, criar e aprimorar seu saber. Essa é uma das mudanças que temos que demonstrar nos conteúdos a ser trabalhados no EJA. É possível notar a identidade de cada aluno com a escolha própria dos conteúdos, como no exemplo do professor. Cada grupo tem sua peculiaridade, que compõem suas marcas. Os alunos buscam o conhecimento escolar muitas das vezes por suas peculiaridades, ou por trabalho ou outras razões que levam até a escola. O educador vai ter a tarefa de identificar traços comum que reúne o grupo em torno de uma questão, como a professora acima mostrou. Paulo Freire, no começo dos anos de 1960, relacionou uma questão fundamental para a educação. Ele relata que a importância de se trabalhar com os temas significativos para os alunos, como a professora acima já tinha dito, que eu já tinha mostrado. Paulo Freire também propôs o que chamou de temas geradores, educar o educando, colocando os aspectos e a realidade, mantendo as relações com os conhecimentos de mundo, e assim são capazes de incentivar para que eles possam aprender. Agora eu vou falar um pouco para saber mais sobre o tema geradores. Os temas geradores são algumas estratégias metodológicas de um processo de conscientização da realidade opressora vivida na sociedade desiguais. Temas geradores são tirados da vida do educando. Na apostila mostra um exemplo. Quem sou eu? O professor escreveu o nome dos alunos nos crachás. Depois disso, fizeram alguns exercícios, como procurar um colega que começasse com a mesma letra do seu nome, que fizesse um grupo de pessoas que tivessem o mesmo nome, a mesma quantidade de letras, grupos com nomes que terminassem iguais, que fizessem uma fila começando com o nome menor e acabando com o maior.
Fizeram vários exercícios e assim explorou esse tema da identidade dos alunos. E assim surgiu até outros temas que chamamos de Tenho uma História. Vamos começar analisando a aula da professora Clara. A professora Clara chega na sala exatamente quando o sinal avisa que a aula vai começar. Encontra seus alunos e alunas sentados, um atrás do outro, já com os cadernos abertos, estojos e atenção a postos. Ela os cumprimenta, vai para a lousa e escreve o título de uma notícia do jornal daquele dia. Chuvas repentinas castigam a cidade. Em seguida, diz aos alunos que vai colocar o texto da notícia na lousa e pede para que o copiem, com bastante cuidado, prestando atenção especial à ortografia. Os alunos prontamente começam a escrever. Passados alguns minutos, chegam atrasados 3 alunos. Eles se desculpam pelo atraso e dizem que ficaram muito tempo parados por causa da chuva, que entupiu o trânsito da cidade. A professora Clara pede para que entrem. Não há problema, porque ainda podem copiar a primeira parte do texto. A aula segue com os alunos terminando de registrar o texto e respondendo algumas perguntas feitas pela professora. Bom, agora analisando a aula da professora Clara, nós podemos perceber que ela trouxe aos alunos uma notícia para ser trabalhada em sala de aula e passou na lousa, e apenas pediu para que eles corrigissem a ortografia. Porém, esse era um assunto que poderia ser bem amplo, poderia gerar uma discussão em sala de aula, de modo a levar os alunos a refletir e analisar a notícia. Mas, ao contrário disso, os alunos apenas precisaram fazer uma cópia da notícia nos cadernos e corrigir os erros gramaticais. Alguns alunos até chegaram atrasados à aula, pelo mesmo motivo da notícia, que estava sendo estudada, que no caso é a chuva que estava inundando a cidade e causando grandes estragos e uma grande dificuldade para os alunos estarem na escola. Nessa aula aconteceu apenas um encontro físico. Os alunos atuaram apenas de forma passiva, realizando o que foi pedido. Eles não foram levados a pensar, falar e ouvir. Bom, agora vamos falar sobre a aula 2, que é a aula da professora Neuza. Então, no horário de aula, a professora Neuza chega, cumprimenta seus alunos e pede para que organizem as mesas e cadeiras em roda, pois vão começar a aula discutindo uma notícia que ela trouxe. Em primeiro lugar, a professora verifica se estão todos ali. Uma aluna diz que algumas pessoas chegaram atrasadas por causa da chuva forte que caiu mais uma vez durante a tarde. Neuza, então, explica ao grupo que a notícia que trouxe é exatamente sobre as chuvas que têm castigado as pessoas da cidade. Ela começa por perguntar se entre os alunos há alguém que tenha sofrido com a chuva. Vários alunos passam a dar seus depoimentos, falando sobre problemas com o trânsito e com as enchentes. E a partir daí, a professora convida os alunos a pensar sobre as causas das enchentes. Falam de lixo, entupimento de bueiros e canalização de rios. E no final da aula, ela lê a notícia que trouxe e pede para que cada um escreva um pequeno texto comentando o que pode ser feito para diminuir o problema das enchentes. Bom, agora vamos ver a diferença entre ambas as aulas. A professora Neuza, ela teve a sensibilidade para com seus alunos. A notícia a ser estudada era a mesma, porém a estratégia usada para sua aula foi adaptada de acordo com a realidade e interesse de seus alunos. Aqui podemos ver que a professora Neuza se preocupou em criar um ambiente descontraído e confortável para os alunos, fazendo a roda de conversa, e esperou a presença de todos os alunos em sala para que então pudesse dar início. Mas enquanto alguns alunos não chegaram, foi iniciado um debate em cima do tema da notícia, motivando os alunos e os instigando a opinar, propor ideias, expor suas experiências e pensar nas causas dos danos sofridos com as chuvas. E assim, produzir um texto
que aponte soluções para este problema. Afinal, essa é uma situação real do cotidiano daquelas pessoas. Então, logo houve um grande interesse deles na atividade. Diferente da aula da professora Clara, o texto dos alunos não foi uma cópia, mas pelo contrário, foi criado a partir de seus pensamentos e ideias. Eles puderam expor no texto aquilo que já sabiam sobre o assunto e o conhecimento adquirido durante a aula. Nessa aula, a professora Neuza percorreu junto com os alunos um caminho de construção de conhecimento, dando-lhe voz e intervindo em seu modo de pensar através de perguntas e informações. Com certeza, todo o grupo saiu da escola num novo patamar de conhecimento, pois essa sala de aula se tornou um lugar de voz e de produção. As duas aulas, em seus diferentes modos, permitem que pensemos então nas marcas que caracterizam a sala de aula como espaço de vivência e aprendizagem. Uma visão de conhecimento. Desde que nascemos, vamos adquirindo conhecimento, movidos pelo desejo de saber e explicar tudo o que vemos. E é isso que impulsiona as mentes que fazem grandes descobertas e criam novas tecnologias, e etc. Cada pessoa carrega em si conhecimentos que foram influenciados por seus traços culturais de origem e por sua vivência social, familiar e profissional. Os alunos do EJA trazem suas teorias, explicações e hipóteses para a sala de aula. Eles possuem inúmeros saberes. Cabe ao professor buscar mais sobre o conhecimento de cada um, para a partir daí criar suas estratégias e fazer com que os alunos adquiram outros modos de pensar, fazer e agir. A visão de conhecimento, então, fala sobre a capacidade de uma pessoa de elaborar pensamentos, de ser um aprendiz ativo e pensante. Transformar a sala de aula da EJA num espaço de reflexão, de pensamento, nem sempre é uma tarefa fácil. Numa sociedade tão hierarquizada como a brasileira, nossos alunos e alunas geralmente desenvolvem as ocupações mais subalternas, nas quais o que mais se tem a fazer é obedecer a uma série de chefes, patrões e gerentes, treinados a seguir orientações. Não é de se estranhar que, ao chegarem à escola, desejem encontrar atividades em que predominem a cópia, a repetição do que se disse o professor e outras situações do mesmo tipo. Pensar e tomar decisões é muito difícil e dá muito trabalho, principalmente para quem tem pouco exercício dessa prática. Entretanto, como queremos formar cidadãos críticos e atuantes, não podemos esquecer que provavelmente a EJA é o único espaço na vida desses alunos onde a prática de pensar de forma organizada tem lugar. É uma imensa responsabilidade. Uma visão de alunos, jovens e adultos. Em uma sala de aula com alunos jovens e adultos, encontram-se pessoas de diversas idades, culturas e conhecimentos prévios. É uma classe heterogênea. Eles trazem à escola uma ampla bagagem de conhecimento que adquiriram em suas experiências no mundo. Esses alunos jovens e adultos voltam a estudar pois sentem a necessidade de se recolocar, se socializar e para seu desenvolvimento pessoal. Os alunos no EJA não são como as crianças, e isso os professores devem sempre considerar. O professor precisa pensar em estratégias para acontecer a aprendizagem desses jovens e adultos, e além disso, precisa fazer do ambiente escolar o mais agradável e acolhedor possível, e assim os alunos se sentirão incentivados a continuar a sua busca pelo seu conhecimento. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Ana Ruth e darei continuidade ao trabalho. Irei falar sobre organização do espaço. Cadeiras em fileira é onde os alunos encontram dificuldade para se ver, se olhar, se reconhecer. A sala estará voltada para a lousa, para o professor ou professora, mas não para o grupo. Também tem a opção de mesas agrupadas. As pessoas podem se olhar, falar diretamente uma com as outras e podem ver outros grupos. E também tem a opção de cadeiras em roda,
Os alunos estarão voltados para o centro da roda, podendo olhar e se dirigir para qualquer outro aluno, sem nenhuma dificuldade. E certamente não há uma forma correta ou única de organizar uma sala de aula, mas é muito importante sabermos que cada maneira favorece um jeito para que o aluno possa ter um aprendizado. Agora irei falar sobre rodas de conversa. As rodas de conversa têm sido utilizadas por várias escolas como instrumento pedagógico importante, para estimular o aprender com o outro e a partir do outro. O desenvolvimento da oralidade é dado pela própria conversa e quanto mais conversa, melhor. Essa metodologia é muito comum em classes de EJA e continua sendo muito válida para a discussão de temas importantes para esses adultos. E por que fazer roda de conversa com alunos EJA? Porque a roda de conversa é uma coisa muito enriquecedora, porque com ela pode construir afinidade, construir intimidade, conhecer o jeito de pensar do outro, conhecer seus valores, é uma oportunidade do aluno se expressar, apreciar uma história, analisar uma notícia, entre outros pontos que podem enriquecer o aprendizado dos alunos. Agora irei falar sobre mapas do grupo. A confecção de quadro com informação dos alunos pode favorecer a construção da identidade da sala de aula. Cada aluno organiza um quadro onde apresenta seu perfil com seus dados pessoais, como, por exemplo, o ano que nasceu, seu estado, cidade natal, entre outras informações. Agora irei falar um pouco sobre encontros culturais. Os alunos de EJA, eles carregam cultura popular a qual pertencem, na qual foram formados, que expressam seu modo de ser. E encontros culturais é quando cada aluno ou grupo apresenta ou ensina aquilo que sabe fazer bem, que foi construída experiência na sua comunidade ou na sua família, como por exemplo, uma música na viola, uma dança regional, ensinar uma comida tradicional, ensinar um artesanato, entre outras coisas. Boa noite, eu sou a Ana Luísa e eu vou estar dando continuidade falando sobre os alunos e professores aprendendo juntos. Bom, é de costume se falar que o professor é aquele que ensina e o aluno é aquele que aprende. E por mais que isso esteja certo, existe muito mais para acrescentar nessa afirmação. Por exemplo, o professor aprende com as vivências que o aluno compartilha e o aluno ensina em relação às descobertas nas diferentes maneiras possíveis de ensinar. Muitas vezes é com pequenas frases e gestos dos alunos que os professores encontram novos ensinamentos e incentivos para continuar ensinando. E é também por pequenas frases e gestos do professor que os alunos conseguem encontrar segurança de que eles vão conseguir e um incentivo a continuar estudando, mesmo com uma sociedade que muitas vezes não compreende esses alunos tão bem quanto deveria. É importante lembrar que a maior parte do conteúdo que é ensinado para os alunos da EJA tem uma grande conexão com o conhecimento da rotina do dia a dia que a maioria dos alunos possui, como questões do tipo do trabalho e familiar. Bom, agora eu vou dar continuidade falando sobre a transformação da sala de aula num grupo de trabalho. Antes de serem um grupo de trabalho, os alunos são reunidos em diferentes salas de aula separadas por ano escolar. Aí, a partir disso, os grupos são formados baseados na convivência e nas afinidades, podendo ter um foco parecido ou até mesmo igual. Então, o professor acaba ganhando um novo papel na sala de aula, que é fazer com que os alunos e alunas de um grupo virem parceiros para alcançar juntos o objetivo. Um grupo se faz através do constante diálogo, da produção em equipe e expressão individual, o que vai dar direito igual de todos terem uma chance de mostrar o que pensam. Na sala de aula, o professor auxilia na solução de problemas e contribui nas ajudas mútuas. Ele também funciona como um provocador para que esses diálogos aconteçam, porque na maioria das vezes, quem começa esses diálogos é o próprio professor. Uma classe homogênea torna muito mais fácil o processo de aproximação e afinidade entre os alunos. Mas uma classe heterogênea, com alunos de idades, gêneros, crenças e ideologias diferentes, pode acabar criando uma barreira para que o grupo se forme. Então, para que a sala de aula seja um espaço de respeito e troca de vivências e aprendizagens, é necessário que o professor intervenha quando acontecer situações de preconceito e que ele auxilie em situações que irão aproximar os alunos. Agora eu vou falar sobre como ajudar a criar e fortalecer o grupo.
Bom, levando em consideração que todo professor deve considerar diferentes formas em que se possa facilitar o diálogo em sala de aula, a minha colega Ana Ruth vai continuar explicando algumas sugestões de diferentes maneiras em que podemos criar esse vínculo entre os alunos de EJA para que o diálogo surja mais facilmente durante as aulas. A organização do tempo e a criação de uma rotina. A organização da rotina das atividades do educando na escola é uma questão de suma importância. Essa rotina ela deve ser pensada a partir do plano de aula, garantindo a segurança e o domínio do espaço e do tempo que passa na escola. Importante ressaltar que essa organização não pode ser rígida, pode ter mudanças no dia a dia dependendo das situações inusitadas. Exemplos de rotina na EJA: roda de conversa, leitura de notícias, trabalho individual com escrita, trabalho em grupo, projetos e registro coletivo do dia. Considerando que a educação de jovens e adultos é uma modalidade de ensino que necessita conter em sua organização curricular uma estrutura mais flexível do que as de salas de aula das escolas regulares, pois o tempo de aprendizagem de cada aluno deve ser respeitado e diferenciado, respeitando e levando em consideração as necessidades de cada aluno, seu mundo do trabalho, as questões de abandono dos bancos escolares na idade certa e seu retorno atual, bem como a sua idade. Os alunos da EJA geralmente são aqueles que têm uma autoestima comprometida, porque já possuem um histórico de fracasso escolar. A maioria são trabalhadores que lutam para superar suas condições de vida, moradia, saúde, alimentação, transporte e acesso a emprego. Defendemos que a educação de jovens e adultos precisa apresentar uma proposta educacional que seja voltada para um ensino que venha complementar as subjetividades dos educandos, pois são turmas heterogêneas, compostas por jovens, idosos e adultos, com as perspectivas bem distintas uma das outras. Neste contexto, a diversidade precisa ser valorizada e respeitada no processo ensino e aprendizagem. O ensino na modalidade da EJA precisa ser um ensino voltado para as necessidades individuais e coletivas desses sujeitos, que por diversos motivos não tiveram acesso ou permanência na escola. Com relação aos idosos, muitos não tiveram a oportunidade de frequentar a escola enquanto crianças ou jovens, uma vez que não tinham escola nas localidades onde residiam. Outros tinham que complementar a renda de suas famílias trabalhando. Já o público jovem e adulto são obrigados a abandonar a escola por motivos diversos: necessidade de trabalhar, baixa autoestima, falta de incentivo da família, repetência, cansaço físico depois de um dia de trabalho exaustivo, entre outros fatores que contribuem para a evasão dos alunos da escola. Então, se faz necessário esquecer o histórico negativo desses sujeitos e passar a enxergá-los como pessoas com possibilidades. Atividade escolar e situação de aprendizagem. Na elaboração de propostas curriculares e materiais didáticos para a EJA, essas disputas aparecem quando se analisam as concepções pedagógicas, de conhecimento e de aluno nelas presentes. Nos deparamos com propostas que não se preocupam com a formação mais abrangente do educando, a partir de referenciais da pedagogia crítica, e sim com o mínimo de conteúdos estabelecidos, tendo como base a educação de crianças e adolescentes, currículo supletivo. Se pensarmos na maioria das escolas de EJA, veremos que o currículo supletivo ainda predomina, embora muitas vezes mesclado a práticas mais problematizadoras. Nesses casos, as referências dos educadores para a seleção e a organização dos conteúdos disciplinares continuam sendo livros ou materiais didáticos voltados para o público infantil. A roda de conversa configura-se como uma atividade pedagógica fundamental, que pode ser usada como meio para o desenvolvimento do processo dialógico em sala de aula, participar de um debate sobre os temas atuais, depois podemos solicitar desenhos sobre algumas experiências vividas ou sobre o tema que foi debatido. Sequência de atividades. Sequência de atividades são diversas atividades realizadas pelos educandos, podendo ser elas por quinzenas ou semanais. Sequência didática. Quando o foco é o sujeito da educação de jovens e adultos, percebe-se que historicamente a esses indivíduos foram negados o direito de aprender, e muitas vezes por isso engrossaram os caldos da evasão escolar, e consequentemente aumentando os índices de analfabetismo no Brasil. As sequências sempre são parte de um planejamento didático maior
em que você coloca o que espera dos estudantes ao longo do ano. A escolha dos temas de cada proposta não pode ser aleatória. Se, por exemplo, seu objetivo for desenvolver bons leitores, precisa pensar qual o desafio em relação à leitura que quer apresentar à classe. Com base nele, procure os melhores gêneros textuais para trabalhar. A sequência didática ela pode ser elaborada em etapas, organizadas de acordo com o objetivo que o professor pretende alcançar, durante o ano letivo escolar para a aprendizagem dos seus alunos e tornar mais eficiente este processo. É um sistema que pode ser utilizado em todas as disciplinas, já que auxilia o professor a organizar o trabalho em sala de aula de forma gradual, partindo de habilidades que os alunos já dominam para alcançar os níveis que eles ainda precisam dominar. Para compreender o valor pedagógico e as razões que justificam a elaboração de uma sequência didática, é fundamental identificar as fases e atividades que vão ajudar tanto o professor quanto os alunos a atingirem seus objetivos. Boa noite, pessoal. Meu nome é Brenda. Estarei dando continuidade ao trabalho. Estarei falando sobre projetos. Estes projetos são conjuntos de situações de ensino que permitem os estudantes de diferentes habilidades trabalharem juntos. E, bom, para a escolha do tema, é extremamente necessário que o professor conheça o aluno, que eles conversem sobre os temas sugeridos, para que possa tornar uma aprendizagem significativa. Agora vamos para o planejamento do projeto, que contém a apresentação, que antecipa as intenções e explicita o que será apresentado, a justificativa, que nada mais é que o porquê do tema, e a relação dele com o grupo, a definição do conteúdo, os objetivos relacionados à disciplina, definição das etapas, que é no desenvolvimento do projeto, as intervenções, o que fazer, as orientações e, por fim, a definição dos instrumentos de avaliação, Agora, alguns dos objetivos desse projeto são as aprendizagens significativas, propor condições para o conhecimento, condições diversificadas e possibilitar a avaliação contínua. De trabalho em equipe também, entre muitos outros. Agora vamos para a escolha das atividades, que é extremamente fundamental uma boa escolha do conteúdo para garantir que esses alunos tenham sim um desenvolvimento produtivo, que tenham participação de todos, que sejam incentivados no meio dessas atividades, exercícios e tudo mais. E aqui eu coloquei alguns princípios, para as escolhas das atividades. Tornar um aluno um participante ativo, na realização dessas atividades. Ter uma investigação de ideias, processos intelectuais e acontecimentos ou fenômenos de ordem pessoal ou social, estimulando esses alunos a se comprometerem com estas atividades, entre muitos outros critérios, gente. Tem muitos critérios aqui, como não deu para colocar todos, coloquei estes. Para atividades, alguns exemplos de atividades para acionar conhecimentos já adquiridos, como perguntas de por que existe o desemprego, quais suas consequências para as pessoas e para o nosso país. 2. Atividades para aprender, opinar oralmente ou por escrito a respeito de uma notícia, um acontecimento do bairro, da escola, ou até mesmo um filme. E, por último, atividades para sistematizar o conhecimento, como algo muito simples de calcular os gastos para um lanche coletivo na escola. Agora irei falar sobre um pequeno projeto que nós criamos após todos esses conteúdos apresentados. O nosso projeto é Comidas Típicas do Nordeste. Eu vou estar lendo aqui a nossa descrição, que é conhecer a culinária de outras regiões, aprender sobre a cultura deles, realizar uma oficina apresentando alguns dos pratos típicos na sala de aula e um texto com a descrição da culinária do Nordeste. Objetivo: motivar os alunos a pesquisas, trabalhar em equipe, trabalhar na produção de texto descritivo e ilustrativo a respeito do tema.
O prazo para a realização desse projeto seria de 2 meses, tendo 2 vezes por semana, né, conversando com os alunos, espaço para pesquisa e tudo mais. E a quem se destina é a escola, o público é a escola mesmo, passar toda essa pesquisa, né, para a escola, o conhecimento do Nordeste, as culturas e tudo mais. E a organização do trabalho se deu por 4 grupos de 5 integrantes, com apoio de 3 salas EJA. A avaliação desse projeto será durante todo esse desenvolvimento, né? Terá uma supervisão semanal de cada grupo, auxiliando em cada dificuldade, passando ideias, melhorias e tudo mais. E o produto final será a oficina com os pratos típicos e folhetos sobre o Nordeste e sua culinária. E o destino da produção de tudo isso será os alunos funcionários da escola no período da aula EJA. Foi essa a nossa proposta, né, de projeto.